João tá lá, ó. Ó. É Rodrigo, é? Começa? Audiência pública, 29/10/2019. Em nome de Deus e em nome da comunidade matense, declara aberta a audiência pública para a apresentação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Convido o senhor Wellington Lázaro para fazer a explanação. E a senhora Manuela Amaral. Convido também os excelentíssimos senhores vereadores Tiago de Zé e Sérgio Bogoió para assumir aqui a mesa, por favor. Está franqueada a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Manuela Amaral, controladora do município de Mata de São João, e vim apresentar, pela Secretaria de Administração e Finanças, o projeto de lei orçamentário anual para o exercício de 2020, que ingressou nesta casa em 30 de setembro de 2019, conforme mandamento previsto na lei orgânica deste município. Bom, a lei orçamentária, ela é um instrumento de planejamento de competência do Poder Executivo Municipal, no caso, o qual está disposto no artigo 165 da Constituição Federal, onde trata que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, que é o primeiro instrumento de planejamento público, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. No caso, hoje, nós vamos apresentar o projeto de lei do orçamento anual para 2020. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações e instituições mantidas pelo poder público. No caso do município de Mata de São João, nós não temos a administração indireta, só temos a administração direta, que são seus órgãos, que aqui chamamos de secretarias, né, e fundos. Então, esse orçamento ele traz toda a despesa, né, dos órgãos. Desculpe, eu estou super gripada aqui. E o Wellington veio até para me dar um apoio também, porque quando me faltar voz, eu vou passar o microfone para ele me ajudar aqui, que eu estou gripada e eu sou asmática, e eu estou em crise. Mas, enfim. De acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios, que são os emitidos pelo Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, nosso órgão de controle externo, o relatório resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, em versões simplificadas desses documentos. Bom, essa audiência, que já há muitos anos a gente vem realizando, é exatamente visando o cumprimento desse artigo 48, que está previsto na lei número 101, que todos conhecem como Lei de Responsabilidade Fiscal, né? É para a gente dar ampla divulgação do projeto de lei, no caso, hoje, que a gente está apresentando aqui, que é o orçamento anual para o exercício de 2020. Esse orçamento já está na casa, os vereadores já estão de posse deles, acredito que já foi até lido, né, pelo tempo, já deve ter sido lido para os vereadores e para os convidados, né, que estiveram aqui no momento da leitura. E eu vim aqui apresentar aos senhores no sentido de tirar, se for o caso, alguma dúvida, e apresentar para até ficar mais fácil de vocês poderem avaliá-lo
e verificar se atende, né, realmente a demanda do povo. E para esclarecer também para a população do município de Mata de São João o que é o orçamento, a importância do orçamento, de que forma ele foi feito, como é que ele está distribuído, né, para se vocês também tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, a mim, eu acredito, a Wellington também, para fazer suas intervenções, certo? O projeto de lei ele está publicado, o projeto de lei que já foi encaminhado a esta casa em 30 de setembro, ele está devidamente publicado no site oficial da Prefeitura de Mata de São João, certo? Então, para qualquer pessoa pode acessá-lo, pode ler, ele está no inteiro teor dele, está completo para ler, para se quiser também aqui poder fazer alguma manifestação com relação a ele, está de acesso a todos, certo? E o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente vai fazer uma apresentação aqui, ela não como determina a lei, ela é uma versão simplificada do orçamento. O orçamento é uma lei teoricamente extensa, né? Ela é uma lei que traz vários anexos de ordem técnica, né? Ela é uma lei que tem aqui, sei lá, umas 70 páginas. É impossível apresentar 70 páginas, ler aqui para vocês. A gente ia levar alguns dias, né? E que vocês, a maior parte, iam dormir, não, porque ela é uma lei que tem um teor técnico forte, né? De técnica da área de planejamento e orçamento público, né, que é um regramento que está previsto na Lei 4.320, tem regramentos que estão também dispostos na Lei Orçamentária, que está previsto na Lei de Responsabilidades Fiscais, em resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, enfim. A apresentação de hoje ela é uma representação sucinta, simplificada, para vocês terem noção do que trata o orçamento e exatamente como está distribuído os valores do nosso projeto de lei que foi encaminhado para cá. Mais uma vez, eu vou ratificar o que eu já disse, o projeto de lei está publicado no site da Prefeitura de Mata de São João, no seu inteiro teor. Os vereadores também têm acesso a ele, já foi, né, acredito que a administração da Câmara já tenha distribuído por e-mail dos senhores, para vocês lerem, enfim. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper. O orçamento anual, a gente trata ele como instrumento de planejamento. Vamos dizer assim, todos os três são importantes, mas o orçamento ele pesa mais, porque é através desta lei, né, que a gente vai executar a despesa do exercício seguinte, que no nosso caso vai ser 2020, certo? Então, é a partir dele que a gente prevê a receita para o exercício seguinte, né? E lógico que essa previsão de receita, ela não é uma previsão chutada, ou seja, feita de forma aleatória, né? Ela é uma previsão de receita realizada com base em estudos, né? Uma metodologia, e a partir daí a gente consegue auferir, né, qual será uma previsão de receita para o ano seguinte, e a partir dessa receita prevista, que pode ser concretizada ou não, né, a gente vai fixar nossas despesas, distribuindo essas despesas por secretaria, certo? Sendo que em cada secretaria você traz as ações, né, por onde essas despesas vão ser executadas, né? Então, a ação de merenda escolar vai ser executada do quanto? A ação de transporte escolar, construção de escola, pavimentação de rua. Essas ações, elas trazem a despesa, o valor das despesas, né? E elas estão distribuídas, claro, em cada secretaria, né, competente a realizá-las, que está definido na Lei de Estrutura da Prefeitura de Mata de São João. Certo? Bom, a receita final prevista para o exercício de 2020 consta num montante de 257.274.000, aproximadamente,
certo? 257 milhões, sendo que 243 milhões 939 mil se referem a receitas correntes, que são aquelas receitas destinadas para o pagamento de despesas correntes, que são aquelas despesas que acontecem todos os anos, todos os meses, como despesa de pessoal, água, luz, telefone, merenda escolar, certo? Pode ser usada também para investimento, mas a finalidade dela maior, né, ela é para despesa corrente. E 23 milhões 228 para despesa de previsto para receita de capital, certo? Essa receita, ela é uma receita que deve ser executada apenas para despesas de capital. Despesas de capitais são aquelas despesas relacionadas a uma obra, a uma aquisição de um imóvel, a aquisição de um equipamento, certo? Então, essas receitas, ela só pode ser direcionada para investimento e aquisição de equipamentos ou imóveis, ou seja, a despesas de capital. Esses 243 milhões de custeio, não é isso? Despesa corrente, não é isso? Receita corrente. Geralmente, nesse tempo todo aí que nós estamos praticamente 15 anos de administração, esse montante geralmente sobra alguma coisa para investimento em capital? Como é que... Sobra. Geralmente sobra, né? Geralmente sim. Geralmente sobra sim. Até porque, se vocês forem pegar o anexo da lei que trata de receita, né, você pode observar o seguinte, porque só esse anexo ele tem 7 páginas, então eu trago ele de uma forma resumida aqui. É porque se você observar, porque ele não está separado aqui, a maior parte dessa receita de capital, desses 23 milhões, são de convênio. Certo. Entendeu? Aqui operação de crédito, 2,5 milhões, e transferências de capital, 20 milhões. Essas 20 milhões é tudo transferência de convênio. Aí você fala, Manuela, o investimento, porque parece, a obra que parece baixo, né? Quando você olha assim, parece que você tem um... mas não significa... Entenda, foi boa essa sua colocação. O que é que acontece? Não é porque você tem uma receita de capital de 23 milhões que você só vai ter um investimento de 23 Perfeito. milhões. Certo? Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a receita corrente, ela pode financiar, vou usar esse termo financiar, certo? Ou então, pode ser utilizada, gasta, com despesa de capital também. Certo? Ok. Então, assim, não é porque a gente tem uma receita de capital de 23 milhões que a gente só vai ter um investimento, vamos supor, de 23 milhões. Okay. Certo? Até porque esses 23 milhões se referem a recursos de terceiros, de união, de operação de banco, de operação de crédito. A obra com recurso próprio, ela vem da receita corrente. Ela vem lá do IPTU, ela vem lá do FPM, ela vem do... Entendeu? Obrigada. Bom, com relação à previsão de despesa, né, nós temos 211 milhões, 223 mil aproximadamente previstos para despesas correntes, né, que são elas, pagamentos de pessoal, encargos sociais, dívida e outras despesas correntes. Despesas de capital de 44 milhões, aqui o que eu estou te falando. De receita, eu fiz uma previsão de 23 e de despesa tem 44. Certo? Por quê? Porque uma parte dessa despesa de capital a gente vem da receita corrente mesmo. Entendeu? Eu não posso ter uma receita de capital de 23 e uma despesa de capital de 20. Dá quase o dobro. Isso.
Bom, o que é despesa de capital? São investimentos, inversão financeira e amortização da dívida, certo? De modo que o orçamento tem que fechar receita e despesa. Então, o valor da minha despesa, assim como da minha receita prevista, está na ordem de aproximadamente R$ 257.274.000. Ok? Pode passar. Bom, não. Aqui eu fiz um gráfico, certo? Ilustrativo. Porque, às vezes, quando a gente olha esses valores em tabela, a gente não consegue visualizar com tanta nitidez o que corresponde a essa despesa pública, de que forma ela foi distribuída, certo? Então, eu trouxe um gráfico aqui em forma de pizza para vocês visualizarem como está sendo distribuída a nossa despesa para 2020, certo? Bom, nossa despesa de 2020, 44% está direcionada para pagamento de pessoal em cargos, certo? 38% para amortização da dívida, 17% para investimento. Não, amortização da dívida, desculpe, a amortização da dívida está aqui. Não pode ser, né? É bem pequenininho, se fosse sair, tá bom. Está aqui. Acabou Aqui, mata. 38%. Já pensou? A Constituição nem permite. 38%, que é esse montante grande aqui, é outras despesas correntes, né, que aí entra pagamento de água, luz, telefone, merenda escolar, combustível, material de expediente, material de limpeza, material de distribuição gratuita, que mais, olha? Pagamento de água, luz, telefone, aluguel, tudo essa despesa. O que não é pessoal nem investimento, entra aqui. 17% investimento, certo? E aquele pedacinho ali, aquelas menores fatias, estão a amortização da dívida, a inversão financeira, juros e a reserva de contingência. Graças a Deus, o Brasil tem uma situação financeira muito boa. Vale a pena ainda. Bom, como é feita, Manuela, essa distribuição da despesa para 2020? Eu falei na receita e não coloquei a parte da despesa, né? Bom, a despesa, ela é prevista considerando o final do exercício de 2018, né? E o acumulado que foi gasto até junho de 2019, certo? Somado a essas informações, a gente também leva em consideração o que está previsto nos demais instrumentos de planejamento, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, é claro, certo? As ações, as despesas e os investimentos, tudo que está no orçamento, eu não estou trazendo nada de novo para vocês. Tudo que está no orçamento, né, já foi previsto, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi aprovada por esta Casa, quanto pelo Plano Plurianual, que foi aprovado lá em 2017, que ele tem de duração de 4 anos. Entendeu? Então, a gente soma quais são as ações que estão previstas no PPA, que é o Plano Plurianual, na LDO. Bom, e como é que eu vou mensurar isso? A gente leva em consideração o nosso histórico, né? A nossa execução do ano anterior, de 2018, e da execução do ano corrente, que é 2019. Bom, diante disso, a gente distribui a despesa por secretaria, porque o orçamento ele é distribuído por secretaria em um anexo. Ele também é distribuído por programa, porque cada secretaria aqui na Prefeitura de Mata tem seu programa, né, de atividade finalística. Ele também é distribuído por função, por subfunção, que são uma linguagem jamais de planejamento e orçamento público. Eu trouxe a distribuição que eu acredito que interessa mais aos senhores, que é por secretaria, até porque todos presentes nessa casa conhecem exatamente quais são as secretarias, né, da Prefeitura de Mata de São João e as suas respectivas competências, né? Então, vocês sabem, quando eu falar o que o gabinete do prefeito vai gastar
está previsto, né, gastar 6 milhões, você sabe quais são as ações do gabinete do prefeito. Quando eu falar que a Secretaria de Administração e Finanças está previsto gastar 17 milhões, você sabe, pela competência da Secretaria de Administração e Finanças, que está disposta na Lei de Estrutura, vocês sabem, né, as ações que advêm dela e etc. Da Secretaria de Educação, 101 milhões está previsto, certo? O que é que da Secretaria de Educação, desses 101 milhões, está composto por quais ações? Está composto para as ações relacionadas à educação, ou seja, gestão das ações de educação fundamental, né, pagamento de professor, o funcionamento das escolas de uma forma geral, gestão das ações de educação infantil, que é o funcionamento da creche, pagamento de professor da creche, de merenda de creche, de água, de luz, telefone de creche, de monitor de creche. Também está previsto a ação de merenda escolar na Secretaria de Educação, que é a ação relacionada à despesa de merenda escolar de toda a rede municipal escolar do município. De transporte escolar, também está prevista a ação da UAB, a Universidade Aberta, certo? Aquela ação de escolas musicais. Todas essas ações estão com seus respectivos valores já definidos no anexo do projeto de lei que já está nessa casa e publicado no site da Prefeitura, certo? Vou passar aqui o nome do anexo, a relação da proposta das despesas. Nela tem toda a despesa por secretaria e quanto vai ser gasto por ação em cada secretaria. Ele é um anexo grande, que tem umas 20 a 30 páginas, por isso que eu não trouxe aqui para discuti-los e preferi sintetizar por secretaria. Aqui também, como eu já tinha dito anteriormente, eu gosto sempre de apresentar, né, algumas informações por gráfico, porque eu acho que vocês conseguem visualizar melhor para, a partir daí, fazer uma avaliação, né, do projeto que vocês têm aí para apreciar. Bom, deixa eu chegar perto. As secretarias que detêm a maior parte do orçamento, sem sombra de dúvida, é a Secretaria de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, ambas com 39,38%. Na sequência... então é 18, A Secretaria da Educação deve ser 39% e a de Saúde uns 18%. É isso mesmo. Aí, então, na verdade, a primeira é a Educação, a segunda é a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e depois a de Saúde. Certo? Que realmente são as nossas, digamos assim, as maiores demandas do município e onde a gestão vem realizando suas atividades com maior foco, né? Educação, saúde e obras, através de pavimentação, iluminação de rua, e aí vai. Bom, com isso, a lei orçamentária é uma lei que visa, né, trazer a previsão da receita e a fixação da despesa, né, que a gente optou por apresentá-la por secretaria, né, os valores, e, em caso de dúvida, eu estou aqui aberta para vocês tirarem qualquer dúvida. Você falou a questão do orçamento do gabinete do prefeito. Eu não entendi essa despesa. Como é que compõe aquele orçamento do gabinete do prefeito? 6 milhões, como é que funciona? Eu nunca parei para olhar aquilo. Pronto, aí... a parte não é pela finanças, não é para finanças, que eu sei que finanças compra. Assessor especial, essas coisas todas. Tudo, exatamente. É a manutenção do gabinete. Perfeito. Entendeu? Ok. Achava que fosse, tipo assim, como a Secaf compra para todo mundo, comprava para gabinete também. Eu nunca... A folha, ela sempre é para secretaria. Entendeu? Agora, pode ser que uma despesa, por exemplo, combustível, pode ser que seja centralizado, porque isso é uma questão de gestão também, entendeu?
Mas a fonte do recurso é a mesma. Entendi. É fonte livre. Entendi. É uma questão de Obrigado. execução mesmo. Com a palavra, o vereador Tiago. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos que acompanham esta audiência pública. A gente pode observar, Manuela, que a previsão da arrecadação do município para o ano de 2020 ela teve um crescimento vultuoso. Nos últimos anos, a gente sempre vem observando um crescimento de 10, 15 milhões de reais. Teve lá em 2017, 2016, 2017, uma redução, uma frustração na expectativa de receita. E agora, um aumento de 40 milhões de reais, aproximadamente, da arrecadação. De onde é que vem esse aumento? Como é que essa previsão está dada? Existe a segurança que esses investimentos, esses empreendimentos, por hora se instalando no município, eles serão passageiros ou serão permanentes? Para que essa receita a gente não tenha uma expectativa, não crie uma expectativa de ações de serviço da população e que depois tenha que regredir. Como é que está essa organização da prefeitura? E, por um outro lado, uma pergunta também, se está inserido nessa arrecadação o valor do precatório. O precatório entra ainda agora nesse ano de 2019 ou ele está previsto para entrar na receita da prefeitura no ano de 2020? Tem alguma coisa a ver ou não? Eu vou começar a dar uma resposta e eu vou depois pedir para o Wellington concluir, certo? Porque o Wellington é assessor do gabinete, né? Mas a especialidade dele é a parte tributária. De antemão, Tiago, importante você ter trazido esses assuntos aqui para a gente, né? O seguinte, talvez isso seja dúvida de muitas outras pessoas, né? Primeiro, eu queria que, se você puder examinar o anexo de receita do projeto de lei que encontra-se nessa casa, foi previsto 23 milhões de receita de capital. Então, desse total 257 milhões, 23 milhões é receita de capital. O que é isso? Né? Bom, a receita de capital que está prevista no orçamento, ela advém da operação de crédito que foi assinada esse ano, que vocês tenham conhecimento que a lei passou pela apreciação e aprovação dos senhores, né? Desse montante dessa operação de crédito está previsto 2,5 milhões ingressar em 2019 e 2,5 milhões ingressar no ano que vem, que está aí compondo esses 23 milhões. E digamos que o restante, mais ou menos o quê? 21 milhões, são receitas previstas a serem transferidas para a Prefeitura de Mata de São João pela União. Eu digo previstas porque nós temos os convênios firmar 20 milhões, dá 20 milhões 728. Nós temos diversos convênios, certo? Com programas de educação, com o programa de urbanização, cronogramas já assinados pelos concedentes, né, que são ministérios da União, para repassar esse recurso para a gente. Só que o que é que acontece? Muitas vezes a União não passa. Então, a gente acaba tendo um déficit. Então, quando você fala assim, Manuela, eu vou comparar o orçamento de 2020 com o que foi executado em 2018. Pegue a receita de capital. Você tem que separar por receita. Pelo menos, no mínimo, corrente e capital. Entendeu? Porque desses 257 mil, 23 milhões é receita de convênio. Que talvez, em 2018, a arrecadação tenha sido 5 milhões, 6 milhões. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente prevê, no chute? Não, eu tenho um documento lá, assinado pelo Ministério, dizendo que vai repassar esse valor para o município. Só que, muitas vezes, eles não repassam. E aí, eu tenho uma frustração, certo? Da minha arrecadação. Então, esse montante de 257 já vai cair para 220 milhões, sei lá, 224 milhões. Bom, desses 224 milhões, a gente teve, esse ano de 2019, um sucesso
né, com relação a uma briga nossa também com a União, com relação aos royalties, né? A gente reviu nossos cálculos do royalty e a gente teve um incremento grande da receita por conta dessa revisão que a gente obrigou a União a fazer, né? E para transferir para a gente o valor certo do royalty, inclusive o atrasado. Né? Então, com isso, houve um incremento da arrecadação do royalty, já nesse, mais ou menos em maio, não foi, Wellington, de 2019, que vai repercutir, esse incremento que a gente começou a ter esse ano, claro que vai repercutir para 2020 também. Isso vai elevar mais a receita do royalty, certo? Do que o royalty que foi arrecadado com royalty em 2018, certo? Com relação aos demais, a gente sempre faz uma análise do histórico de arrecadação, de 2018, o acumulado até junho, setembro de 2019, e coloca a taxa de inflação, certo? Isso não é Manuela que quer, nem Manuela, nem Wellington que faz. Isso é uma metodologia de planejamento mesmo. A gente tem que, ao agente fazer uma previsão de alguma receita para o próximo ano seguinte, a gente tem que levar em consideração as correções da moeda, né? Senão a gente faz um orçamento totalmente desatualizado. E também a gente considerou a questão tributária, né? Além da questão do convênio, a questão do royalty. A gente há de convir que SAUIP, isso o Wellington vai explicar melhor, né, que SAUIP vai ser reativado, né, com fé em Deus, aí vai ser um sucesso, porque o grupo que comprou é um grupo que parece ser muito sério e eficiente, né, tem já um parque de sucesso lá em Goiás, e que é o Rio Quente, que é em Caldas Novas, e em Caldas Novas o grupo é Rio Quente, e que a gente está acreditando que isso vai impulsionar não só a SAUIP, vai impulsionar todo o litoral. Né? Mas aí o Wellington vai tratar melhor essa questão. E, com relação ao recurso do Fundeb, né? Esse recurso do Fundeb, ele havia sido previsto no orçamento de 2020, certo? Só que tivemos a feliz surpresa dele ingressar, né, as contas do município agora em 2019. Foi um dos motivos que a gente pediu até a substituição do projeto de lei. Então, a gente tirou ele ele não está aqui no orçamento de 2020, porque ele já ingressou agora em 2019. Já está na conta da prefeitura? Está na conta da prefeitura. Qual o valor hoje disso? Aí eu vou ter que saber lá. Vou ter que dar uma olhada para você. Aí, se você quiser, pode passar lá que eu lhe falo, qualquer hora. Beleza. Viu? Com a palavra, o vereador Sérgio Bogoió. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente presente e a controladora do município. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que eu estou muito preocupado. Veja bem... Peraí, desculpe, não é para o Wellington responder, não? Deixa eu perguntar, concluir logo. Tá bom. Falta o Wellington responder a pergunta de Tiago quanto à arrecadação referente... Bogoió pergunta, ou Manuela responde, depois a gente complementa com o Tiago. Pronto. Veja bem, eu tenho muita preocupação. A arrecadação do município, astronomicamente, ela, se 2020 se confirmar em 257 milhões, é uma arrecadação que mensalmente, o que nós vamos arrecadar para o município, é que no governo de outrora arrecadou um ano todo. Depois você vai me confirmar isso. E o que é que eu vejo aqui, que nós temos muita preocupação, nas mãos de quem nós vamos entregar essa prefeitura, com arrecadação de quase 260 milhões. Pessoas que já provou que não tem competência nenhuma de administrar o dinheiro público. E nós aqui temos de fazer de tudo que essa galinha dos ovos de ouro não caia na mão de qualquer pessoa que não tem competência nenhuma, que já se provou aqui. Como nós pegamos esse município. Entendeu? A estrada Mata Amaro Bahia,
a merenda escolar das crianças, que era antigamente, era dado numa Kombi velha, na lata de leite de gado, de tirar leite da vaca, dando nas latas às crianças. Muitas das crianças hoje, que estão aí no colégio, a única refeição que tem só é aquela do colégio. Só tem aquela refeição. Então, esse dado é muito preocupante. A gente vê aqui a arrecadação que você falou do Roy, a arrecadação, na verdade, da Petrobras, que a gente tem que falar a língua do povo, que vem do petróleo, que vai, 2020, aí que vocês colocaram na justiça, que ganhou, vai ser uma fábula. Essa arrecadação, quero que você me confirme, ela veio para ficar, para chegar, isso que é importante, como o vereador Tiago perguntou, ou vai ter auxiliar, a gente vai ter dificuldade. Existe arrecadação fixa mesmo, essa arrecadação vai ser fixa, essa é a nossa preocupação. E mais ainda, para concluir, nós temos que ter o maior cuidado na mão de quem vai cair esse município, com as contas que está, com a arrecadação que está, para que não faça voltar, retornar o retrocesso, tudo de ruim que teve no nosso município. Muito obrigado. Bom, apoiando aí Manuela na resposta e já respondendo ao vereador Sérgio Bogoió e também ao vereador Tiago, só para vocês terem uma ideia de números, até setembro, a receita tributária arrecadada foi de 73.639.000, até setembro. Se eu for pegar o que eu arrecadei, e olha que, para comparar isso com o ano anterior, se eu for pegar até setembro de 2018, eu tinha arrecadado 66 milhões. Nesse mesmo período, até setembro de 2018, eu tinha arrecadado 66. Até agora, eu arrecadei 73. Isso aqui não entra royalty. Tá? Ou seja, já tive um acréscimo de 11%. Então, só para aproveitar também o pessoal de apoio para falar da metodologia. Se eu for pegar quanto eu arrecadei em outubro, novembro e dezembro de 2018 e colocar esse mesmo valor para 2019, eu vou ter arrecadado 100.230.000. Então, qual foi a metodologia que nós colocamos ali na receita tributária? Eu peguei esse número, 100 milhões, e apliquei um percentual médio de crescimento. Eu estou tendo 12%. Coloquei uma variação entre mais e menos e eu botei 10%. Então, se a gente for aplicar 10%, vocês vão ver que a receita tributária vai chegar livremente a 110 milhões. Nós já estamos fazendo cálculos, eu não quero deixar vocês muito otimistas, mas eu vou deixar, que eu tenho certeza que no ano que vem nós podemos até superar esse valor de 110 milhões. Por que isso? Porque existem receitas indiretas que vão vir junto com o Parque Sauípe. Nós, no ano que vem, vamos ter aí o projeto do Parque Sauípe que está acontecendo. Então, nós temos aquelas receitas originárias do ISS, que vão vir com o parque, mas eu tenho certeza que toda a região vai aumentar a arrecadação. Então, com várias receitas, com várias coisas que vão acontecer. Outras coisas que nós estamos fazendo, vereadores, é assim, a questão da ANP, do royalty, que é o petróleo. Na verdade, o royalty é uma compensação financeira que a Petrobras é obrigada a pagar aos municípios por conta de ela estar explorando o petróleo, e aquilo gera um dano ambiental e ela tem que arcar com isso perante todos os municípios. O município de Mato São João vinha perdendo muito. A gente fez vários estudos e a gente ficou até impressionado com a expertise da empresa, que houve aquela discussão e a empresa veio e aumentou no primeiro mês R$1 milhão. A gente tinha feito um trabalho anterior que tinha aumentado para 200, a gente ficou super feliz, lembra, Manu? A gente falou, pô, aumentou 200 mil, agora não, aumentou 1 milhão. Então, vereador, o que acontece? A nossa projeção é até que aumente mais. E um outro detalhe, nós estamos na justiça brigando pelo passado, pelos últimos 5 anos. O royalty ele tem uma característica tributária, então a gente pode também exigir que a ANP nos pague os últimos 5 anos, dessa perda que a gente vinha tendo. Então, nós vamos receber aí um valor altíssimo, inclusive. Estamos brigando, pode ser que saia, como aconteceu com o precatório, pode ser que saia a curto prazo ou a longo prazo, a gente está aí na luta e a gente tem certeza que vai receber. Outra novidade que nós fizemos foi o seguinte, nós passamos a fiscalizar de forma indireta os contribuintes que estão no Simples Nacional. Então, por exemplo, o ICMS é um tributo da esfera estadual, só que ele está lá no Simples. Então, o contribuinte que está devendo no Simples o ICMS, eu bloqueio o alvará dele, porque é possível por lei. Eu faço parte do colegiado, eu que eu digo município, nós fazemos parte do colegiado do Simples, então se ele tiver alguma pendência, eu suspendo certidão, Bel já trabalhou lá no município, sabe mais ou menos como é que funciona, a gente suspende o alvará, então isso também está incrementando a receita. Eu tenho certeza que esse numerário que a gente colocou aí, ele com certeza, eu não digo nem que ele vai ser
atingido, ele vai ser superado. E só uma observação. Quando a gente estiver falando dos 257 milhões, é importante que a gente traga o número... 257 milhões é o número que está no orçamento, mas só lembrando mais uma vez o que a Manuela muito bem falou aqui, é que 23 milhões é receita de capital, que é a receita de convênio, que pode ou não acontecer, que pode ou vir chegar, o município pode precisar ou não. Então, só lembrando assim, o número mais forte mesmo, apesar do número real ser 257 mil, mas o número mais forte é 243 mil, que é aquele número que a gente tem que receber mesmo. A receita de capital ela vem de operações de crédito e transferência de capital mediante convênio, mediante obras vinculadas a convênio. Mas o mais forte mesmo aí, eu acho que é a receita tributária e a transferência corrente. A receita de capital, digamos que ela tem grande possibilidade diante da receita corrente de ser frustrada. Ela é mais provavelmente... Sim, sim. Não é isso? Sim, Pode isso, dizer exatamente, isso. Né? Exatamente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Rossi. Wellington, eu queria saber sobre a questão do cartão de crédito, que há uma movimentação para que os municípios recebam uma parte do que é gasto no cartão de crédito, sendo o fato gerador ser no destino. Né? Muitas vezes a pessoa paga com cartão de crédito aqui para do Forte, em Maçaí, mas quem está recebendo é São Paulo. Há alguma movimentação em relação a isso? Sim, cartão de crédito e plano de saúde. Tem a Lei 157, uma lei federal, ela foi aprovada em 2018, não, 2016, desculpa, ou 16 ou 18, não me lembro bem agora. E ela traz esse bojo de que cartão de crédito e plano de saúde deverá ser pago no lugar do usuário. Mas isso está suspenso, está em discussão no STF. A gente está, inclusive, com um estudo de um projeto de lei para mandar para vocês aqui, alterando o nosso Código Tributário na previsão exatamente que envolve cartão de crédito e envolve plano de saúde. Nós estamos trazendo, talvez, obrigações acessórias para que eles nos forneçam o máximo de informações, para que, quando isso seja discutido no STF, ou seja, quando for sacramentado, a gente já tenha todos os números e todo o levantamento que a gente precise. Eles estão se protegendo, a gente autuou a Visa, a Mastercard, várias bandeiras de cartão, e todos estão se defendendo, dizendo que a discussão está suspensa. E aí, por conta de obrigação acessória, a gente vai criar uma obrigação acessória agora. A gente está estudando com a Procuradoria como é que manda para vocês aqui um projeto de lei nesse contexto, para que a gente já se adiante, tenha esses números para quando isso for discutido, se for favorável para os municípios onde os usuários residem, a gente vai sair ganhando com isso. Mas está suspenso ainda essa discussão. Léo, vai falar? Com a palavra, o assessor especialíssimo das comissões, Lelton. Boa tarde, senhor presidente Sérgio Marques também, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, senhores vereadores, senhora controladora e senhor colega assessor especial, meu antigo chefe, a quem eu estimo e respeito muito. Eu estava acompanhando essa discussão sobre o aumento que a gente discutiu aqui nas comissões e na Câmara, de que foi um aumento considerável, volumoso, e vocês estão trazendo as questões de receita de capital que não devem ser consideradas. Só que quando a gente compara também com a própria receita corrente prevista para o exercício anterior, o aumento continua imódico, porque a receita corrente foi 192 milhões, grosso modo falando, e agora nós estamos trabalhando com 243. Então, o percentual continua de 27% aproximadamente de aumento. Outra dúvida que eu tinha em relação à discussão agora da sessão onerosa, que Mata de São João vai receber, salvo engano, 3 milhões a mais, não é isso? Sobre essa questão do leilão do pré-sal, etc. Ele já entrou na... Isso, 3 milhões e 200 mil, a CNM divulgou. Não, uma única vez. E eu não identifiquei, essa parte orçamentária não é minha, mas eu não identifiquei, não é minha área. Ele aqui, não sei se ele consta. Você pode me dizer, Wellington? Posso sim. Primeiro, eu queria lhe dizer que, se você for analisar, nós tivemos um impacto orçamentário de aumento de receita do royalty de 82%. Então, se você for contabilizar, por exemplo, o que eu recebi até agora de royalty, que eu não posso usar o histórico anterior, porque imagine o seguinte, por mês eu recebia em torno de 300 mil a 400 mil em 2018. E aí eu passei a receber 800 mil por mês. Então, imagine o seguinte. Isso. Aí, até agora, a gente está estimando de terminar, só 2019, terminar o royalty com, pelo menos aqui, 9 milhões.
Só que quando você for olhar o histórico anterior de janeiro, fevereiro e março, eu não tive esse aumento. Então, eu vou ter aqui, no mínimo, vou botar aqui mais 500 mil, mais 1 milhão e 500, ou seja, eu vou ter aqui o royalty, um aumento, para você ter uma ideia, do dobro, de quase 6 milhões. Eu tenho um aumento de receita tributária, num volume global, se você for analisar, do que a gente orçou para 2019, eu tinha, pra você ter uma ideia, eu tinha 84 milhões de receita tributária. Só para você ter uma ideia, a gente está estimando chegar a 101 milhões. Então, só que eu também tenho um aumento, além do... aquilo que eu contabilizei para vocês. O que, que eu fiz? Eu peguei... Eu tirei da tela aqui, peraí. Deixa eu só colocar aqui, que eu fiz o cálculo aqui. Pronto. Eu peguei o que nós arrecadamos, um cálculo puro e simples. Peguei o que nós arrecadamos até outubro de 2019, 73 milhões. Desculpa, até setembro, 73 milhões e 600. Coloquei o que eu arrecadei exatamente outubro, novembro e dezembro de 2018. Se você for analisar a arrecadação, eu estou arrecadando mais. Por exemplo, em setembro de 2018, eu arrecadei 4 milhões e 600 e em setembro de 2019, eu arrecadei 5 milhões e 500. Entendeu a lógica? Então, eu estou arrecadando mais. Eu arrecadei aqui, para você ter uma ideia, 18%. Na média, eu arrecadei 11% a mais até agora. Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei o mesmo número de 2018, outubro, novembro e dezembro, somei com o que eu já arrecadei de 2019 até setembro, tá certo? Deu um total de 100 milhões. E apliquei esses 11%, que vai dar 112 milhões. O que eu fiz? Numa margem superior e inferior, apliquei uma margem de erro básica, então eu fechei em 110. E, fazendo o cálculo, eu já sei, já consigo enxergar que a gente consegue superar e muito mais os 110. Entendeu a lógica? Hoje, o cálculo, a conta já é assim, eu já teoricamente, isso aqui é, assim, desculpa aí o pessoal que está na internet, mas assim, desculpa menosprezar, assim, parecer, mas é como se assim, já tivesse pago isso aqui, já é fácil chegar nisso. Eu sei que não é um trabalho árduo que toda prefeitura tem. A gente trabalha com cobrança de IPTU, ISS, ITIV, enfim, assim, não, eu falo que é um trabalho, assim, é mostrado, é provado de que vai acontecer. Só para complementar, Lelton, é porque a sua análise foi com base no orçamento 2019, né? Era bom você trabalhar também com execução. Execução 2018, execução, né, o acumulado de 2019, entendeu? Era melhor. A execução, viu? Trabalhe com execução. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zelito. Senhor presidente, senhores vereadores, minha querida Patrícia, Wellington, todo o meu carinho, gratidão a vocês, respeito ao trabalho de vocês. Eu só quero saber em que pé está e se é uma perda, se vai impactar muito essa perda. A gente está falando aqui daquela divisa de mata com Ipojuca. A gente tem uma receita ali significante do pedágio, né? A Ferbasa, que eu acho que é filantrópico, não paga, eu acho que não paga nada, não sei. E aí a gente está passando para a Pojuca, isso já é fato, ou ainda está em tramitação, e o que o município vai perder com isso? Obrigado. Na verdade, o que aconteceu? Lá aquela região, Mata de São João na teoria, mas na prática, muita coisa ali estava sendo organizado e gerido pela Prefeitura de Pojuca. O prefeito de Mata se reuniu com o prefeito de Pojuca e os moradores daquela região, daquele entorno todo, ficavam na dúvida. Eu sou matense ou eu sou pojucano? Eu sou matense na teoria, mas na prática eu tenho que ir lá em Pojuca, eu tenho que ir em Mata resolver as coisas. Então, o prefeito de Mata sentou com o prefeito de Pojuca, da mesma forma sentou com o prefeito de Camaçari também. A única diferença é que Mata e Pojuca já saiu uma lei estadual, já é fato, já é de fato e de direito, já existe uma lei estadual, é uma demanda de um órgão do Estado, que é ele que gerencia isso, quando está esse conflito entre municípios. Ele faz um novo desenho, ou ele mantém como tal, ele faz um novo desenho. Ele já fez um novo desenho, já tem uma lei estadual, toda aquela parte ali é Pojuca. Lógico que o município teve um pouquinho de perda. Se eu disser que a gente não teve perda zero, não é verdade.
Eu estaria ocultando o fato para vocês aqui. Não, não é verdade. A perda foi mínima, na verdade. Não houve uma perda, perdi receita, não. Mas nós éramos obrigados a fiscalizar, a emitir alvará, a ir lá fazer medição de casa. Então, o custo acaba sendo muito maior do que a receita que vinha sendo gerada por ali. Então, a gente acabou nessa fase. Estamos na luta aí com Camaçari, de forma harmônica, para que a gente também, para que nos seja dado de direito, não só de fato, porque, de fato, nós que atendemos aquela comunidade toda da zona rural ali, uma boa parte da zona rural, que é Camaçari na teoria, mas que de direito também Mata de São João possa receber esse material que é de direito aí, verbas, enfim, todo esse material que é de lá. Que compõe aquela empresa Imetame, não é isso? Que... É uma parte daquele Imetame, pedaço lá. Já é tudo Camaçari, já. Alguém mais? Senhor presidente, Alexandre. a gente sempre, Wellington, questiona a questão do ingresso do turismo, né? A gente sabe muito bem quando a gente viaja para fora e vai captar recursos junto ao Ministério do Turismo, a gente sempre vai ter citado, né, dizer que o município arrecada com turismo 60%, 70%, e você já se debruçou sobre isso. A gente já tem uma ideia, mais ou menos, de qual é a receita que o turismo impacta no município, com qual percentual? Na verdade, o que aconteceu? Eu posso dizer assim, de forma salutar e ainda fazendo os cálculos, é que o jogo virou um pouco. Com a questão do royalty, por exemplo, o royalty, a maior parte ele vem da sede. Então, a gente tem muitos postos de petróleo na sede. Então, a gente tem tido um ingresso de receita também da sede. Na última audiência que eu falei, olha, realmente o litoral tem muito ingresso de receita. É verdade, nosso litoral é que ingressa a maior parte da receita. Isso sem sombra de dúvidas, do IPTU, do ISS, enfim. Mas a gente está fazendo um novo estudo agora de forma global, Alexandre, pegando o royalty, pegando o ICMS, pegando não só a faixa de receita tributária, mas toda a faixa de receita corrente, todo esse bojo. O prefeito já me pediu para fazer essa análise. É porque o que o Wellington está falando, Alexandre, assim, eu entendi sua pergunta. Você quer saber o seguinte, com relação à receita tributária, ISS, que é a informação também que a gente pode dar, né? Em relação a ISS e IPTU, o litoral é maior, certo? Agora, se você considerar toda a receita que a gente arrecada e recebe, né? Aí é esse novo estudo que ele está fazendo, que é com relação a toda a receita. Mas não há dúvida que, da parte tributária, a maior fonte de arrecadação, de fato, é decorrente do nosso litoral. Que bom que nosso município não detém apenas um tipo de fonte de receita, né? Isso é muito bom. Que tanto a sede quanto o município, a Alvopetro, a Imetame e a Petro Recôncavo, né, possam contribuir. Isso é muito bom, né? A gente sabe que tem queda tanto no turismo quanto na indústria petrolífera. E se a gente está diversificando, isso é um ótimo sinal. Quem tem tem exatamente, isso fico muito feliz. Nós estávamos, Wellington, com muita dúvida quanto a essa... Nós passamos a acompanhar de perto quanto a esse crescimento de receita, diante de um cenário de recessão, diante de um cenário pessimista que nós vivemos, e eu consegui entender algumas coisas que eu acho que acho que ficaram mais claras quanto ao que está acontecendo, né, Leuto e Isabel? Manuela foi muito feliz quando ela trouxe para Leuto essa questão dele analisar a execução. Isso. Porque talvez ele está pegando a previsão e talvez a execução. Isso. Porque, assim, eu sou muito preservado. O mesmo medo que os vereadores têm, eu tenho. A minha briga com Manuela é ferrenha. Porque eu tenho muito receio da gente prever. Eu tenho mesmo do vereador Sérgio Bogal que falou, será que eu tenho muito receio, assim, sabe, Zé, da gente prever. Minha briga com o Manuel é eterna. Porque eu sempre era muito conservador. E o Manuel falava, cabeça, cuidado. É como um apelido carinhoso que a gente se fala. É justamente essa preocupação que eu tenho. E também, aí, não, mas observe. Aí quando a Manuela disse, Wellington, senta aqui. Vamos fazer um estudo dos últimos 5 anos. Vamos, pronto. Vamos fazer um estudo de crescimento dos últimos 5 anos. Pronto. Agora vamos pegar. Se você fosse hoje, Wellington, ela falou, esqueça 2020. Pega o que você está executando hoje. Você consegue executar o ano que vem? Eu falei, sem sombra de dúvidas. Se eu estou tendo crescimento, automaticamente eu vou ter um crescimento maior ano que vem. Pronto, então pegue 2019. Pegamos 2019. Agora aplique outubro, novembro, dezembro. Eu falei, não, mas eu vou arrecadar mais outubro, novembro, dezembro desse ano, acompanhando o crescimento de 11%, ela se esqueça.
Pega o número de 2018. Aí eu peguei e apliquei lá 2018. Pronto. Agora bote aí a sua margem de crescimento, 11%. Aí deu 112 milhões. Aí eu falei, pô, realmente... Aí eu falei, não, vamos botar uma perdazinha só para caracterizar, mas não é que vai acontecer, e a gente botou 110. Mas eu tenho certeza absoluta, e um detalhe, viu, vereadores, uma coisa muito importante, que eu acho que vocês podem... É bom a gente receber elogio, é bacana. Eu acho legal isso, e eu digo isso para o pessoal do Face aí, a galera tributária trabalha bastante. E não é o Hélito só, não é a Manuela só, tem toda uma equipe aí. Ontem a gente teve o Dia do Servidor e eu estava pensando assim nas pessoas, quantas pessoas estão por trás de todo esse trabalho. Por exemplo, vocês não imaginam quantas pessoas estão por trás de mim aqui, por trás de Wellington aqui, por trás de Manuela, por trás do prefeito, de toda a gestão. É muita gente que tem aí. E assim, é bom receber elogio, mas é bom receber cobrança também. E o prefeito tem cobrado muito, e eu sei que a gente pode mais. Eu sempre digo lá no meu setor que a gente tem que pensar na criança que está na escola, tem que pensar no paciente que está no hospital. Toda vez que a gente estiver lutando pela arrecadação, a gente tem que pensar nesse tipo de situação. Colocar isso na cabeça, assim, que não é só um número, que é esse número vazio, quando a gente trata do número na folha, parece que é um número qualquer. Mas eu sei da importância de todo mundo, né? E o prefeito tem combatido muito isso, a gente tem lutado muito com justiça fiscal, né? A gente tem feito todo um trabalho, mas, enfim, eu acho que, com certeza, o município está no caminho certo. Eu agradeço a todos vocês. Eu acho que a gente conseguiu mostrar todo o aparato. A maior preocupação dos municípios hoje no Brasil é a receita. Todo mundo está muito preocupado, porque a crise está batendo na porta. Bateu na nossa porta também. A gente tomou um baque em anos anteriores, depois a gente se recuperou, e a gente ficou naquela. A gente conseguiu colocar o barco no caminho correto, mas eu acho que a gente vai sim conseguir chegar a esses números, vai até ultrapassar. E quando eu falei da cobrança, é assim, a gente lutar para ver o que a gente pode atacar mesmo, onde é que a gente pode lutar pela arrecadação. Eu acho que a gente não pensar só, e aí a assessoria técnica, nem só assim, poxa, será que vocês vão conseguir chegar nesse número? Eu já provei que esse número dá para chegar. Agora é assim, como é que a gente consegue ultrapassar? E até é ruim eu falar isso na frente da controladora, que eu já vi que eu vou começar a receber notificação e cobrança o tempo todo. Né? Manuela é ótima. Mas como é que eu consigo ultrapassar isso aí? Isso aqui dá para chegar, a gente já provou aqui. Mas como é que a gente consegue... Qual é a próxima fase agora? Eu acho que a gente tem que lutar por isso. Só complementando aqui, a dica de acompanhar a execução é uma maravilha, né? Eu não tenho experiência com a parte orçamentária, e realmente foi um desafio, é muito bom. Essa LOA está sendo um aprendizado para todos nós, inclusive. Só que a única preocupação que eu tenho em relação ao seu discurso, acho que é a mesma que a Manuela tem também. A gente tem que estar preocupado com a execução, mas também tem que estar preocupado com o planejamento, porque o orçamento, de certa forma, ele tem que corresponder o máximo à execução. Então, essa foi a minha preocupação. Aí, agora, eu vejo que, de fato, essa proposta, eu posso estar sendo leviano, porque eu não acompanhei as últimas, mas essa proposta, ela foca bastante na realidade atual, né? Então, ela vem para adequação mais próximo da realidade do comportamento da Receita, e agora me parece que vai ser até mais fácil aliar a execução e a proposta. Eu acho muito massa isso. Mas essa é a minha preocupação. Porque, por exemplo, toda a parte financeira... É injusta essa discussão aqui, doutor, porque toda essa parte financeira e orçamentária, enquanto eu estou indo para a doutrina, para me orientar, o senhor já está totalmente deitando e rolando há anos nessa área. Então, é complicado. Você também está fazendo um excelente trabalho. Na verdade, o que acontece? Com a estabilização da inflação também, isso ajudou muito. A gente estava muito receoso com o mercado. Eu preciso que vocês entendam que, imagine 2018. Eu trabalhei em 2018 pisando em ovos, porque 2017 a gente teve uma recessão muito grande. Então, 2018 foi um ano de susto para mim. Inclusive, a nossa controladora aqui da Câmara mandou lá o ofício, e aí, como é que está o Odécio, como é que vai ser esse ano e tal. E a gente estava trabalhando, assim, para vocês terem uma ideia, nosso bate-papo, a gente tem reuniões semanais, quinzenais, e é notificação o tempo todo. Manuela notifica, a gente fiscaliza o controle interno. Cadê? O que você lançou? O que está previsto? Onde é que você está chegando? E você vai chegar, e olha, cadê isso aqui? Está atacando quem? Quem é que você está fazendo e tal? Então, a gente trabalhou realmente assim, a equipe toda trabalhou de forma árdua, Lelton, para a gente conseguir chegar. E eu acredito que essa questão da estabilização da inflação ajudou muito. A gente conseguiu respirar um pouco no final de 2018, e 2019 a gente vem trabalhando, não é que a gente está trabalhando folgado, mas a gente também ainda está pisando em ovos, mas assim, de uma forma mais confortável. A gente está realmente com toda a certeza do número. Então, por isso, para não chegar aqui e apresentar um número vazio e dizer, olha, vamos tentar chegar. Não, a gente consegue chegar. Continua franqueada a palavra.
Manuel. Vamos, Lelton, vamos colocar isso aí como meta para o setor de tributação correr atrás. Então, eu estou entendendo que quanto mais ele colocar, melhor para a gente, porque mais a gente vai cobrar do prefeito, do assessor, da tributação. Né? O objetivo dele vai ter que ser ultrapassar essa meta. Quanto menor a meta, mais fácil. Tiago de Zezo. Eu quero só concluir aqui a minha fala, ponderando mais uma vez. Eu acho que é importantíssimo, quanto maior for a arrecadação do município, mais importante, a gente fica feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, o Léo chamou a atenção sobre a questão do planejamento. E o que muito me preocupa, para além de se o município vai conseguir manter nos próximos anos ou não esse grau e esse nível de arrecadação, é como é que nós vamos investir esse recurso. Tudo bem que isso não é a pauta da audiência pública, mas só antecipando... Você já tem um assunto, senhor. Só antecipando, presidente e colegas vereadores, e vocês enquanto técnicos, nós precisamos ter uma preocupação muito grande com a execução desse dinheiro, com o planejamento de como é que isso vai ser feito. Porque nós temos um município que aumentou tanto a sua arrecadação, mas que a população ainda sofre muito. E a gente precisa reverter esse benefício, esse aumento da arrecadação, em ações mais concretas, seja na qualificação profissional dessa população, seja na atenção de combate à vulnerabilidade social, que é gritante. A gente tem conversado muito aqui na Câmara sobre o número de pessoas que passam dificuldades. A gente visitou agora a Rua do Cemitério meio-dia, e a situação lá ainda é extrema, de pessoas que passam fome, que não tem nada. Venham aqui ver a nossa geladeira, venham aqui ver o nosso armário, a nossa despensa, e é zero de alimentação. Então, se a gente consegue ter do litoral tanto recurso arrecadado para o município, nós precisamos entender, e a Prefeitura precisa atuar, no sentido de promover que essas pessoas também vivam e ganhem dinheiro do litoral, tenham seu plano de saúde pago por essas empresas, compreendendo que a força do turismo ela é fundamental para que a gente também esteja inserido nesse processo. E a boa notícia, a boa novidade disso tudo, é a questão dos royalties de petróleo, que também passam a ser uma outra fonte de renda para o município, que se amplia esse valor de arrecadação. E aí você falou, presidente, sobre a questão de quando não tem um, tem o outro em relação ao turismo e agora os royalties. Mas nós temos aí uma grande possibilidade, potência, para ser investido tanto na agricultura, quanto também na área de serviços. Nós estamos perto da capital, nós estamos perto das principais vias desse estado, e a gente precisa falar sobre empreendedorismo, a gente precisa falar sobre serviços agregados que vão fazer com que a população tenha uma outra fonte de renda, que vão incrementar ainda mais os impostos, Wellington, que você está aí acompanhando, e a sensação de uma vida melhor para a população ela é real. Principalmente, eu vou tacar um ponto mais na frente, com essa nova reformulação concluir, vereador, da tributação. Se eles unificarem todos os impostos, não adianta a gente ter arrecadação boa no turismo, a arrecadação de royalties boa, aumentando, sendo que lá na frente, com essa unificação, o município de Mato São João pode perder. Então, a gente precisa começar a pensar uma outra terceira fonte de arrecadação para que a gente não possa sair desse caminho. Muito com a obrigado. palavra o vereador Sérgio Bogoió. Veja bem, eu quero concluir dizendo o seguinte. É preciso nós resgatar a credibilidade do PAT, eu digo da Casa do Trabalhador, que está sem credibilidade nenhuma. Como? Ajudando lado a lado o trabalhador, gerando emprego para o trabalhador de Mato São João. É preciso que nós venhamos usar essa arrecadação de 257, quase 260 milhões, para que cuide mais das pessoas do nosso município. Para que não tenha dúvida nenhuma que no ano 2020 nós temos que fazer um sucessor aí, que é Lulu, para dar continuidade desse trabalho e que melhore para o povo de Mato São João, para o município. Nós precisamos disso. Simplesmente, gente, cuidar das pessoas. Os erros que nós cometemos agora no presente, no futuro nós não temos que cometer. As pessoas estão precisando simplesmente só de uma coisa, isso aqui, ó, o calor humano, de ajuda humana. Vamos ajudar, vamos dar oportunidade ao trabalhador de Mato São João. É isso que eu desejo, porque não é possível, volto a repetir, nós vamos deixar um município com arrecadação de quase 260 milhões na mão de quem não tem competência nenhuma, que já provou aqui. Somente isso, e que Deus abençoe nossa mata. Obrigado, Bogoió.
Alexandre Rossi. Dizer, primeiro, parabenizar toda a equipe aí da Prefeitura, né? Eu me sinto parte dessa equipe, né? Quando em 2005 nós chegamos aqui com 25 milhões de arrecadação, e a gente sabe todo o histórico que esse grupo conseguiu avançar, e fico também feliz de ter contribuído com isso, quando a gente conseguiu viabilizar alguns recursos, senhor presidente, para o município, né? A exemplo da Escola de Praia do Forte, que nós conseguimos sensibilizar lá o presidente do FNDE, é um valor de quase 3 milhões e 900 que esse vereador conseguiu viabilizar, fora emendas que a gente conseguiu com a deputada Alice da Mata, mas é considerado 250 mil, Ministério do Turismo, e a gente tem aí alguns projetos que estão inscritos, senhor presidente, no SICOMV, né? Inclusive estive na BAV, agora entreguei ao ministro do Turismo, só de um projeto é quase 3 milhões e 900, que é o ordenamento do Santo Antônio. Somado todos os projetos que nós entregamos no Ministério do Turismo, dá quase 8 milhões. Então a gente tem que correr atrás. E aí fica também aí uma pergunta, vocês estão vislumbrando esse novo empreendimento que vai chegar em Mata, que realmente vai gerar muito emprego e muita arrecadação, que é essa ciclovia que liga Praia do Forte em Embaçaí, que ali são 4 grandes glebas, né? Uma já vai ser, praticamente agora em novembro, já vai lançar aí 140 apartamentos. Tem o Sueco, que está investindo bastante. Vocês já fizeram um planejamento. Paulo Góes, que antes não contribuía muito com, não sei como é que era isso, porque o loteamento dele ficou travado durante o tempo. Vocês já viram a questão do planejamento de quanto vocês pretendem arrecadar com essas glebas aí? Já sim. Inclusive, Alexandre, está dentro dos nossos projetos essa análise e é por isso que, quando eu falo para vocês que eu tenho toda a garantia e toda a certeza que a gente vai conseguir chegar a essa arrecadação, contabilizando também com esses novos empreendimentos. Toda essa faixa de domínio de Praia do Forte a Embaçaí, muitas pessoas pensam assim, é apenas uma ciclovia, mas ela vai viabilizar 4 a 5 glebas ali de grandes empreendedores. A gente tem a Dênica, tem a Góes Empreendimento, tem uma série de outros. Não vou ficar falando aqui, porque senão posso ser injusto com o outro, esquecer e não valorar o pessoal. Mas a gente está na expectativa desses empreendimentos também, e não só esses empreendimentos, como eu falei, tem Sauípe, tem uma outra parte de Embaçaí, tem uma parte em Praia do Forte, tem agora investimento no Açuzinho, no Açu, ou seja, o município está em grande ascensão econômica. O Praia Bela. O Praia Bela também. Então, eu tenho certeza que Mata de São João vai continuar esse crescimento, e para os vereadores que falaram da questão da empregabilidade, é verdade, é uma preocupação muito grande. A gente tem tido várias reuniões com vários empresários, inclusive com o Sauípe, com esses empreendimentos, com vários, para a gente conseguir ver como é que a gente consegue angariar e trazer esse público-alvo de pessoas, que é muito difícil. Você tem uma margem populacional de 50 a 70 anos, que são aquelas pessoas que ainda estão no mercado de trabalho, mas que, infelizmente, não têm uma oportunidade por conta da baixa oportunidade que tiveram no passado de desenvolvimento. Então, você tem esse bojo de pessoas, né? Eu acho que Mata de São João, daqui a 20 anos, vai ter uma outra expectativa de vida, um outro projeto de vida, onde é maravilhoso. A gente fala assim da educação, e no passado, na última audiência, eu falei da história das crianças, dei um exemplo de a menina dançando balé na escola pública, e depois um determinado vereador veio falar comigo, você acha importante criança dançar balé? Eu só fiz uma menção, um exemplo, mas eu acho importante a criança ter o alimento, ter o café da manhã, o almoço, tomar banho na escola, fazer o dever de casa da escola, ter o esporte na escola. Essa questão do turno integral, isso é fantástico, porque a gente consegue diminuir, vereadores, esse peso da família. Imagine uma criança de tarde, se alimentando de tarde, ainda tem a história do alimentando a educação dos 4 pães que levam para casa. Então, a gente está tentando diminuir esse pesar social. Quanto à questão da empregabilidade ainda, a gente está lutando muito com isso, com essas empresas. Temos visitado várias empresas para a gente conseguir fazer esse trabalho, criar essa possibilidade, essa porta de entrada para essas pessoas. E outra coisa é a questão da agricultura. O nosso secretário, Cristiano Magalhães, está fazendo um excelente trabalho, né? Se a gente for olhar tudo que ele está fazendo na parte da agricultura, a gente vai ver quantos projetos os agricultores têm. Acho que a gente precisa fortalecer, sim. Eu acho que está na hora da gente tentar e conseguir fortalecer, sim. Levar vários projetos. Tem a sala do empreendedor, a gente está fazendo vários projetos no litoral, na zona rural. A gente vai ter, acho que daqui a 2 semanas, um projeto lá na zona rural. Eu não posso falar muito ainda, porque o Sebrae me pediu para não divulgar ainda, porque eles vão estar fazendo algum projeto com a zona rural.
Mas, enfim, eu acho importante essa questão. É uma luta para todo mundo, é uma luta não só de mata, de todo o Brasil. Claro que a gente tem que falar de mata, daqui do que a gente está. Mas eu acho que a gente vai conseguir aí boas novas aí. Wellington, o Manuel vai falar alguma coisa ainda? As parcerias com o SEBRAE também tem ajudado a gente com essa questão da empregabilidade e da profissionalização dos munícipes também. Wellington e Manuela, eu fico muito feliz quando eu vejo que nossas finanças estão sendo bem cuidadas. Vi que o Wellington sabe exatamente de temas atuais, como essa questão da cobrança na origem do cartão de crédito, do plano de saúde, a questão dos royalties, da redistribuição, não só da origem, mas uma distribuição mais igualitária para todos os municípios, independente de ser de ter o petróleo ou não. Todos são vítimas do meio ambiente, isso é fato. Quando afeta todos. Então, isso é muito bom. Nosso município, com certeza, agradece pelo trabalho de vocês. Foi muito bom ouvir vocês. Isso clareia ainda mais nossa mente, clareia ainda mais nossas ideias. Hoje nós fomos, como o Tiago disse, na rua do cemitério e a gente pôde constatar o grau de dificuldade que é. E foi muito bom ter ido, porque a gente sabe que a gente olha ali de assim, 257 milhões. Ainda é muito pouco para os problemas sociais que nós temos. Muito pouco, ainda é insignificante. Nós ainda temos uma renda per capita insignificante, muito baixa. Quando você pega aqui, você vê que é uma renda per capita muito baixa. Então, a responsabilidade para cuidar do povo, para saber administrar a Mata de São João, só aumenta, porque a necessidade está aí e cabe a gente que está na vida pública dar continuidade e fazer ainda mais justiça social, mais distribuição e controlar ainda mais esse mecanismo, infelizmente, cruel que é a pobreza. Então, acho que cabe ao poder público e a gente está aqui para fazer. Então, muito obrigado pela explanação de vocês. Entendemos muito bem, adorei. Eu acho que essa foi a audiência que eu consegui mais, como o Léo bem disse, essa foi a lei orçamentária que a gente mais se debruçou, que a gente mais estudou. Estou pronto para discutir com quem quer que seja, viu, Wellington? Estou sabendo sobre LOA, viu, Manuca? Então, muito obrigado mesmo, Manu. Espero que vocês tenham... Obrigada a vocês. Tenham feito o melhor de vocês. Eu tenho certeza que sim. A todos os vereadores, Alexandre Zelito, meu amigo, Tiago Bogoió, a nosso povo da Câmara, Bel, Lelton, Zé, a todos, Luan, a todos, muito obrigado. Foi muito bom. E quando puderem, venham mais vezes, que é muito bom bater esse papo com vocês, que orienta ainda mais a gente. Vocês estão na prática, isso é ótimo. E a gente que está na rua, isso é uma troca de experiência fantástica. A gente pode fazer muito mais estando próximo e conversando um com o outro. Viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Quero dizer aqui o seguinte, que a gente tenta ao máximo, né, fazer uma gestão transparente, né, tanto eu, quanto o Wellington, quanto o gestor, como toda a equipe. Como está no mandamento legal, né, a gestão ela precisa ser transparente, né, e estamos sempre de portas abertas e à disposição dos senhores e da sociedade para recebê-los, para pedir qualquer tipo de esclarecimentos com relação à receita, à despesa, à execução, ao orçamento, certo? Estamos à disposição. Obrigada. Eu vou passar para o Wellington se despedir. Bom, eu e o Manuel, a gente ficou batendo pau ímpar. Os dois queriam vir, e aí a gente falou, não, vai os dois, então. É gostoso demais estar aqui, é legal, é bacana. Isso é gestão pública, isso é coisa séria. Né? E parabéns, Zelito, pela presença, Agnaldo, Tiago, vereador Sérgio Bogoió, Alexandre Rossi. Isso é bacana da gente discutir, legislativo e executivo, discutindo de forma séria, com os assessores técnicos. Parabéns, eu fico emocionado. Não fiquei no dia que ela me notificou, mas fora isso. Fico emocionado por ver, eu trato como filho, todo mundo que passou por mim, eu trato como filho. Trabalhou comigo, Isabel, durante muitos anos. Chorou muito, muita lágrima para derramar, para a gente aprender muita coisa. Léo também trabalhou muito comigo. E eu fico, Tiago foi estagiário lá no tributário. Então é legal, é gostoso. Você tem alguém assim lá para mandar para mim ainda? Ó, eu vou contar um segredo. Luan também trabalhou comigo. Tô vendo Luan ali. Minha gente, vocês se desvinculem, viu? Pelo amor de Deus. É legal isso, é bacana, é técnico, é fantástico isso. Mas no mais, muito obrigado a todos e boa tarde a todo mundo. Muito obrigado, Wellington, a todos pela presença. Muito obrigado. Declaro encerrada a audiência pública.
Uma Câmara muito mais perto de você. É desta maneira que a Câmara Municipal de Mata de São João vem trabalhando em prol da comunidade matense. Queremos chegar mais perto de cada cidadão, através do nosso site, das nossas redes sociais e, claro, tendo você acompanhando de perto nossas sessões aqui na casa ou pela nossa live no Facebook. Acesse agora www.cmmsj.ba.gov.br e veja todas as notícias referentes aos vereadores e assuntos voltados à política nacional e internacional. Acompanhe também nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Câmara Municipal de Mata de São João. Nossa história, nosso orgulho.